Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. O programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Tailine Schering, tecnóloga em alimentos, proprietária da TLS Soluções em Alimentos. Bem-vinda, bom dia, Tailine. Bom dia, Bruna. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o espaço para mim estar trazendo mais informações sobre a área que eu trabalho, né, que ela é de suma importância para a questão de saúde pública também. Então, eu estou aqui para poder trazer mais informações e agregar também nos serviços de alimentação aqui de Teutônia e região. Antes da gente falar sobre o que faz uma tecnóloga em alimentos, a gente quer te conhecer um pouquinho melhor. Quem é a Tailine? De onde você é natural? Certo. Bom, meu nome então é Tailine Luana Schering. Eu sou tecnóloga em alimentos e eu estudei no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Bento Gonçalves. Bom, sempre é um questionamento o que faz uma tecnóloga, né? Porque realmente é uma profissão bastante nova, mas claro, tem um campo gigantesco. O curso de tecnologia, ele é voltado mais para a área produtiva, mais para conhecimento de processos. Então não é algo direcionado à parte nutricional, como uma nutricionista, por exemplo, que faz cardápios, que faz a parte de composição nutricional de uma dieta, mas a gente trabalha mais para a parte tecnológica da produção de alimentos. Tanto é que nos cursos de tecnologia, a gente trabalha muito com a questão prática. Então, quando eu estudei lá na faculdade, nós fazíamos a produção de queijo, nós fazíamos a produção de doce de leite, uma série de produtos. Então, a gente aprende todas as fases do processo para poder auxiliar as empresas na produção também de alimentos seguros. E também na parte tecnológica, então de que forma a gente consegue conservar melhor um alimento, quais as temperaturas, então a forma com que a gente consegue processar para ter um alimento de qualidade, né, de alta qualidade e também de segurança para o consumidor final. Esse curso de tecnologia também, ele é muito relacionado à parte de desenvolvimento de novos produtos. Então, como a gente faz uma bolacha, por exemplo, para conseguir ter uma validade maior, uma conservação melhor, uma questão também de característica organoléptica que a gente fala, que, por exemplo, é questão de textura, de sabor. Então, esse curso ele é bem voltado para essa parte tecnológica e também está relacionado à questão de qualidade e segurança dos alimentos. Como você soube do curso, o que te fez querer ser uma tecnóloga em alimentos? Bom, na verdade, já faz quase 8 anos que eu tô formada, então foi bem naquela época que a gente começava a prestar vestibular, que a gente começava a pesquisar realmente o que a gente queria fazer, e aí eu consegui esse curso, então, pelo SISU, né, pelo Sistema Único, né, de Educação ali que tem essas vagas disponíveis, e aí eu não sabia ainda bem exatamente se era aquele curso que eu queria. Mas aí surgiu então a oportunidade em função das notas e também ser próximo aqui de Teutônia. E então eu acabei estudando e acabei gostando realmente e me dedicando já há tantos anos nessa área que é tão importante. Me conta um pouquinho de ti, tu és natural aqui de Teutônia e foi estudar em Bento. Exato, sim. Eu sou, na verdade, natural de Teutônia, mas morei até os 22 anos, mais ou menos, ali em Paverama. Tá? Meus pais, então, moram lá hoje. Eu moro aqui em Teutônia, tenho a empresa aqui em Teutônia, mas me desloquei lá, então, para realmente estudar. E depois que eu me formei, eu acabei retornando para cá de novo. Como começou, então, a jornada profissional? Você saiu de Bento, formada, e voltou aqui para a cidade. Exato. Então, assim, é aquele momento que a gente espera tanto para se formar, né? E aí, depois que a gente se forma, também acaba batendo um desespero, vamos dizer. É uma próxima fase que a gente tem a vivenciar, né? Então, eu fiz um estágio numa empresa de laticínios. E aí, na verdade, surgiu uma oportunidade depois do estágio para trabalhar em frigoríficos.
Então eu trabalhei um bom tempo no frigorífico de bovinos, ali de Westfália, né? Então eu trabalhei muito tempo no controle de qualidade, que aí a gente também faz esse controle do processo, controle envolvendo a questão de produzir um alimento seguro, né? Que é exigido por legislação sanitária. E depois disso, comecei a trabalhar aos pouquinos com consultoria. E aí depois, quando eu me tornei, né, estive mais segura, vamos dizer assim, eu comecei a trabalhar apenas com consultoria e assessoria para serviços de alimentação. Nesse caso, serviços de alimentação, é importante a gente também deixar bem claro, às vezes é algo que está um pouquinho vago. Quem se enquadra, né, em serviços de alimentação? Então, são restaurantes, são padarias, confeitarias, todos aqueles estabelecimentos de alimentos que fazem algum processamento de alimentos, por mais mínimo que seja. Então, até uma sorveteria também, por exemplo, se enquadra em serviços de alimentação, né? Então, foi aí que eu vi uma gama gigantesca de oportunidades. Hoje eu trabalho com diversos tipos de serviços, né, de alimentação. E aí, claro, a legislação que existe, ela determina as obrigatoriedades que a gente tem para produzir um alimento dentro da lei. Já que estamos falando de lei, ela sofre várias alterações ou ela tem sido constante? Não, na verdade a gente tem uma legislação que ela é nível nacional, né, que ela já está há bastante tempo aí no mercado, então ela é de 2006, na verdade. A gente tem uma portaria aqui do estado do Rio Grande do Sul, que ela é de 2009, né, então a gente tem que contemplar as duas, mas a gente não sofre atualizações tão frequentes assim. Às vezes pode ter alguma coisa também a nível municipal, mas hoje aqui em Teutônia, enfim, região, a gente tem como base essa portaria, é a 78 de 2009. Então ela dá, na verdade, toda a diretriz, toda a responsabilidade que os serviços de alimentação precisam atender. Interessante, porque só nesses minutinhos que você falou sobre a profissão, você já deu vários ramos em que é possível se trabalhar, não apenas na questão, quando a gente fala em alimentos, pensa restaurante, né? Com certeza. Você já citou frigorífico, citou embalagem, principalmente legislação agora, então é uma gama de oportunidades para quem se forma. Exato. Então, assim, tem muita oportunidade no mercado, mas assim, para ser sincera, até eu desconhecia. Depois que eu comecei a trabalhar no ramo de alimentos, e aí a gente começa a estudar, a gente começa a ir atrás, e aí eu vi essas oportunidades. Né? Então, realmente, às vezes é algo que a pessoa acaba conhecendo no momento que ela vai desvendando, ela vai atrás de buscas de novas oportunidades. Né? E esse mercado da consultoria para esse ramo, ele é tanto gigantesco para os profissionais, né? E os estabelecimentos também, muitas vezes, eles desconhecem as obrigações. Muitos acabam só sabendo no momento que, por exemplo, a vigilância vai lá no estabelecimento deles e exige determinado cumprimento, por exemplo, né? De atender uma questão de temperatura ou alguma questão de higiene do estabelecimento. Mas a legislação, ela existe, ela está presente e também é de responsabilidade do proprietário também ir atrás e buscar, né, assegurar a produção de um alimento seguro que não vai causar dano para o consumidor, né, para o cliente dele mesmo. Bom, a TLS é algo novo aqui na nossa cidade. Conta pra gente como ela surgiu, como foi o processo até a abertura da empresa. Afinal, ter o próprio negócio não é bem assim. Exato, Bruna. Então, assim, é um desafio, né? E a gente vai aprendendo no decorrer dos dias mesmo. A gente vai batendo cabeça, a gente vai vendo questões que funcionam, outras questões também que às vezes não funcionam. Então, realmente é um desafio muito grande, mas eu sempre gostei de estar envolvida, de direcionar, vamos dizer assim, de conduzir muitas coisas, né? Então, que nem eu comentei, trabalhei muito tempo no frigorífico como controle de qualidade, depois eu fui para a parte gerencial. E aí, depois, quando eu me senti mais segura, eu fui, então, para abrir realmente meu próprio negócio. É desafiador, né? Mas é uma oportunidade de crescimento gigantesca. Então, assim, tô muito feliz, apesar das dificuldades que existem. Então, a TLS, na verdade, ela existe já faz praticamente 2 anos, né? Mas agora que a gente também tá buscando novas oportunidades, indo atrás de novos clientes, porque a gente conseguiu se estruturar também já de uma forma melhor, né? Então, é tudo um processo gradual, né? Primeiro eu precisei realmente conhecer
o mercado que existe, o mercado que eu posso atender. Precisei também aprofundar algumas questões técnicas para ter segurança do que realmente é exigido pela fiscalização e de que forma a gente consegue pôr isso na prática, porque isso também é um outro desafio muito grande. Não só para a TLS, vamos dizer, mas para as demais empresas. Muitas vezes, quando a gente trabalha com questões técnicas, que é aquela parte teórica, por exemplo, que está na legislação, é uma questão simples. Tu lê, tu compreende, mas tu conseguir aplicar aquilo ali no estabelecimento, então eu vejo que esse é um dos maiores desafios também de empreender na parte de consultoria nesse meu ramo, né? Então, claro que tem uma série também de outras questões, né, que são difíceis da gente lidar, que a gente precisa vivenciar e conseguir lidar da melhor forma possível, mas nessa área de consultoria, que envolve questões técnicas, é a gente conseguir transformar a teoria realmente aplicável, né? E para isso, realmente, a gente depende de pessoas e a gente precisa, então, fazê-las compreender da importância do serviço que é, né? Então, assim, eu digo, trabalhar com alimentos é questão de saúde pública. O alimento, ele transmite doenças. Então, às vezes, as pessoas realmente não têm esse conhecimento, mas quando elas começam a compreender o porquê de algumas questões, elas também começam a ver as coisas de uma forma diferente. Nesse sentido, agora a TLS tem uma sede, fica pertinho aqui da rádio, e tem novidades também em cursos. E sobre isso que você estava falando agora, também é tratado no curso de Boas Práticas. Exato. Então, assim, ele é um curso que vai ocorrer nos dias 28, dia 30 e 31 agora de agosto. Então, ele é um curso voltado às boas práticas de fabricação. São questões que hoje eu já trabalho nos clientes que eu realizo consultoria ou trabalho de assessoria, que assessoria, na verdade, é um serviço mais contínuo de acompanhamento. E a consultoria, a gente vai lá e aplica os procedimentos, né, para realmente o estabelecimento estar dentro da lei. Então, assim, a parte de consultoria e assessoria, então, elas estão relacionadas, elas são bem importantes. E claro, então as boas práticas que elas estão relacionadas no curso são questões que a gente também trata nesses estabelecimentos que a gente aplica esses processos. Esse curso de boas práticas, então, ele é voltado a toda a produção de um alimento seguro. Então, ali a gente vai contemplar tudo que é exigido na legislação, né? A gente vai trazer todas essas informações para deixar mais claro para as pessoas quais são as obrigações e como elas podem realmente executar esses procedimentos na rotina deles, né? Porque muitas vezes a legislação, quando a gente lê, e às vezes a pessoa realmente também não trabalha naquela área, acaba surgindo algumas questões que ficam um pouco vaga a informação. Então, para te compreender também, exige um pouquinho mais de conhecimento. E nesse curso a gente vai estar dando essa abertura, a gente vai estar trazendo esses esclarecimentos do que realmente é obrigatório, de como a pessoa pode aplicar. Vamos trazer também planilhas, porque assim, para a questão sanitária, isso é bem importante a gente destacar, porque, por exemplo, Bruna, não adianta eu dizer que eu faço um processo de higienização de um equipamento, por exemplo, de uma geladeira, de uma parede, de um teto, se eu não tiver essa higienização, se eu não tiver esse registro documentado. Para as questões sanitárias, eu só consigo comprovar via documentos, né? Eu preciso ter algo documental. E esse documento também, ele precisa ter alguns requisitos obrigatórios. Então, tudo isso a gente vai trazer no curso para que realmente o empresário, quem trabalha no ramo de alimentos, tenha o conhecimento do que é obrigatório, do que ele realmente pode fazer para facilitar a rotina dele, de que forma ele faz e também como ele vai fazer para registrar essas informações de procedimento em documentos que podem vir a ser exigidos numa visita de uma fiscalização. E claro, além da fiscalização também, é importante para o empresário ele também poder se sentir seguro, né? Não é só questão de fiscalização sanitária, mas realmente ele ter a segurança para o negócio dele, que esse alimento está sendo seguro e que não vai causar um dano para o consumidor final. É pensar em saúde, é pensar no próximo. Exatamente. Tailine, quem pode participar do curso? Bom, o curso ele é aberto para todos os públicos, né? Então, assim, a gente já tem algumas inscrições de estudantes também da área, então eles conseguem também agregar mais conhecimentos, muitos já com o intuito também de poder aplicar isso, né? De trabalhar com consultoria. Isso também me deixa bastante feliz,
né? Porque realmente é um mercado gigantesco e eu digo assim, a gente precisa de profissionais capacitados e responsáveis para poder contribuir, né, com essa questão sanitária. E também é aberto, então, para empresários, para quem manipula alimentos. Ele é um curso que está aberto de forma geral para quem realmente quer poder agregar mais conhecimento e fazer muitas vezes um processo também de reciclagem, né? Renovar alguns conhecimentos para se manter atualizado do que é obrigatório, né? Importante essa consultoria justamente para manter tudo em dia na empresa, porque com o passar do tempo as coisas vão se modernizando também. Com certeza você trará novidades nesse curso, mas principalmente para não ter aquela surpresa de chegar aí uma fiscalização, alguém bate ali para conferir e aí é algo básico, mas que com o tempo foi esquecido. Então o curso também é uma forma de renovação e a consultoria é aquele cuidado constante para com o que você está servindo ao cliente. E assim também, Bruna, muitos dos clientes que eu tenho hoje, eles vieram de processos de interdição, né? Então, assim, quando a gente se põe também no lugar do empresário, é importante que eles tenham essa compreensão, tenham esse cuidado e trabalhem de forma preventiva, né? É buscar alternativas que vão trazer uma garantia que o estabelecimento dele está seguro. Então, essas pessoas, esses estabelecimentos que eu atendo hoje, muitos vieram de interdição. Então, assim, imagina para o empresário ele ter o estabelecimento interditado, né? Os custos que estão envolvidos. Então, às vezes, o pessoal ainda avalia como, uma consultoria tem um valor significativo, não vou fazer nesse momento, muitas vezes, vamos deixar, né, a fiscalização bater na porta para ver como é que funciona. Mas isso vem mudando. Eu vejo assim no mercado que isso vem mudando, as pessoas vêm estando mais comprometidas de querer realmente produzir um alimento mais seguro e trabalhar de forma legalizada, né? Tailine, o que te motiva? Bom, várias coisas, mas assim, eu digo ver um empresário satisfeito, ver um cliente, por exemplo, satisfeito com o alimento que ele está adquirindo no estabelecimento, isso é bem gratificante, tá? Saber que realmente aquele consumidor final ali, ele não vai ter nenhuma doença transmitida por alimento e ele também conseguir ter um alimento seguro e que também ele vai conseguir ter um alimento muitas vezes com as mesmas características. Porque além da questão sanitária, toda essa parte de consultoria e a TLS também trabalha muito forte nessa questão de padronização de processos, né? É um nome complexo, mas é algo bem simples, né? Tem um padrão, então assim, se eu vou num determinado estabelecimento e, por exemplo, consumir um prato feito que atende às minhas expectativas como cliente, no momento que eu for de novo, eu vou querer aquele mesmo prato com as mesmas características. Então é um trabalho que a gente também faz muito forte. E, consequentemente, aquilo ali dá muita credibilidade para o estabelecimento e o cliente, claro, sempre vai estar satisfeito, né? Então, assim, uma das questões especialmente que me motiva é realmente o cliente estar satisfeito, o empresário estar seguro, né? Evitando dessa forma também interdição e também questão de multas sanitárias, né? Qual o diferencial da TLS? Bom, é o comprometimento. Então, assim, é a persistência também e o comprometimento com o cliente. Porque, que nem eu comentei contigo desde o início, a teoria, ela muitas vezes é simples, a gente lê e compreende, mas a gente aplicar aquilo ali que é o desafio maior. Então, às vezes, a gente também enfrenta algumas dificuldades, com mão de obra, com colaboradores resistentes, que vem aquela questão, poxa, mas eu sempre fiz assim, Tailine, por que agora eu não posso mais descongelar a carne fora da geladeira? Eu sempre descongelei a temperatura ambiente. Então, começa a vir questionamentos e a gente tem que trabalhar de forma muito cuidadosa para conseguir fazer com que aquela pessoa também compreenda a importância da produção segura de um alimento, né? Então, são vários desafios, mas a gente precisa também trabalhar com a persistência e o comprometimento. Porque eu preciso fazer que aquela pessoa compreenda a importância do meu trabalho para que realmente a gente consiga também ter resultados. Tailine, passa o endereço, o telefone para quem quer fazer inscrição no curso? Claro, com certeza. Bom, o endereço da TLS é aqui na rua 3 de outubro, né, ao ladinho do correio, para ficar mais prático também e fácil. E quem tem interesse, então, de saber mais questões sobre o curso, pode entrar em contato com o 519 8022 0991. E aí a gente está à disposição, então, para realmente quem tem interesse no curso, tiveres dúvida, né, a gente está disponível para poder passar mais informações.
e também para poder conversar sobre novas possibilidades também aí para demais serviços de alimentação que têm interesse nos nossos serviços, né? Para quem ficou curioso, tem alguma dúvida referente, inclusive ao seu estabelecimento, basta procurar vocês. Claro, com certeza, a gente está totalmente à disposição. Tailine, muito obrigada por vir conversar com a gente hoje, apresentar um pouquinho mais sobre uma tecnóloga de alimentos, e eu gostaria ainda que você deixasse um recado para o nosso ouvinte e também para quem está querendo empreender. Claro, com certeza. Bom, então assim, agradeço a participação de todos, né, que tenham acompanhado a nossa reportagem, porque a gente traz informações aqui com o intuito de poder agregar, né, em Teutônia, enfim. É uma grande oportunidade, né, a gente ter disponível esse tempo para poder trazer essas demais informações. Bom, quero mandar também um agradecimento a todas as pessoas que sempre acreditaram na TLS, né, que sempre construíram junto com nós esse sonho de poder transformar então demais serviços de alimentação em lugares seguros para os consumidores. E todas aquelas pessoas realmente que acreditaram e sempre acabaram nos apoiando, né, da melhor forma possível. Um abraço e muito obrigada. Muito obrigada. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Tailine Scheren, tecnóloga em alimentos da TLS Soluções em Alimentos. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.